Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os enfermos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo, passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, peço vibrações positivas de consolos para ambos, peço vibrações positivas para os sofredores necessitados inadimplentes, peço a cura de todos os enfermos, peço vibrações positivas para os idosos, peço paz planeta Terra, né, paz para todos os países, né, paz para os países que estão se desequilibrando por causa do tarifaço do Trump, paz até para o Trump também, para os Estados Unidos, paz para o presidente Lula, né? E para todos aqui no Brasil, muita paz, né? Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 4 itens, né? O primeiro item é que teve um casal que se amava e tal, e o pai era contra esse relacionamento, né? O pai da noiva, da moça. E aí eles desmancharam, né? Aí cada um seguiu a sua vida. Só que cada um de nós, um dia, retorna para o mundo espiritual. Então eles retornaram para o mundo espiritual e lá se encontraram, né? Então isso quer dizer o quê? Que não adianta ninguém querer separar, porque vai se encontrar lá no mundo espiritual quando tem sintonia. Quando não tem, não se encontra nunca. Outro item é que tem pessoas, espíritos, que buscam a santidade ainda presos aos desejos mundanos do materialismo. Terá muita dificuldade de encontrar essa santidade. Tem outras que buscam a santidade através do Evangelho. Vai ficar mais fácil, né, esse encontro da santidade. Outro item é que Jesus ele envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. Então, cito o exemplo do espírito Paulo de Tarso. O espírito Paulo de Tarso, a última encarnação dele, ele veio como Martim Lutero, né? E cito outro exemplo, Maria Madalena, que ela veio com o espírito de Madre Teresa de Calcutá. Então, foram espíritos importantes para o planeta. Outro item, né, é que o André Luiz nos fala que a eutanásia, né, ela mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. A eutanásia, ela mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Então, quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não tem, entra na internet, lá tem vídeos falando sobre o livro, né? Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é guardar-se sobre a avareza. Nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, no capítulo 16, não se pode servir a Deus nem a Mamon, ele fala guardar-se sobre a avareza, né? Então, vamos entender aqui um pouco isso aqui. As pessoas que ficam brigando por causa de herança, né? Elas estão ali presas à avareza dela.
aquelas que brigam, aquelas que vão receber, tem que receber, pronto, acabou. Mas que ficam brigando, se matam, né, por causa disso, essa avareza que a pessoa fica presa. E a avareza, ela vai dar muitos problemas. Ela vai dar problema de pneumonia, ela vai dar isso de questão de doença. Ela pode dar... tem até também uma questão que é colocada para o irmão X. Ele fala que tinha um advogado que ele só pensava em dinheiro. Tudo para ele era dinheiro. Só fazia os negócios, de tudo é dinheiro. E aí a mãe dele faz a desassimilação da matéria, vai para o mundo espiritual, e depois ele vai também. Só que ele chega lá, de tanta avareza dele, só querer dinheiro, só pensar nisso, né? E não ajudava ninguém, não fazia nada, que a cabeça dele ficou caída no chão e ele não conseguia levantar, né? Então a mãe dele foi lá, chamou os espíritos evoluídos para ir para lá, né, para ver se dava um jeito nele, e não deu. Então os espíritos falaram: olha, ele vai ter que fazer várias encarnações, né, e através dessas várias encarnações ele vai conseguir melhorar, né? Então nesse contexto, quem está preso à avareza, né, não quer saber de ajudar ninguém, né, só quer pensar nele mesmo, ele vai ter problema, né? E esse problema ele vai vir passando necessidade, né? Porque tem muita gente aí passando necessidade, né? Porque às vezes não sabe, falou, eu tenho um coração bom, e tenta ajudar as pessoas, mas eu só vivo passando por necessidade. Por quê? Essa pessoa, no passado, ela já praticou a avareza, né? E quem pratica, peca nesse contexto, as pessoas não entendem isso. Porque as leis de Deus, elas estão no universo, né? Ela vai corrigir, nós temos que ficar submisso às leis de Deus, mediante um pequeno pecado e um grande pecado. Não adianta utilizar termos obscenos. Se eu utilizei uma palavrinha assim, está pecando contra as leis de Deus, que não deveria. E o pecado, quando ele é maior, né? Às vezes uma pessoa cheia de dinheiro, não sabe onde enfiar tanto dinheiro, vê as pessoas passando necessidade, não dá um alfinete para aquela pessoa, não ajuda em nada aquela pessoa, né? Ou se não, briga por causa de herança, né? Às vezes uma herança até pequena, às vezes é uma ou duas casas, né? E as pessoas com o olho grande lá matam o irmão, matam a irmã, né? Matam os sobrinhos, né? Por causa disso, né? Por causa da avareza, né? Porque essa pessoa só quer ter. E essa pessoa, ela vai ter problema, que geralmente o problema nessa encarnação, às vezes é difícil, porque você já veio com aquilo para resgatar, e não dá tempo para resgatar só na outra encarnação. Nessa outra encarnação, que as pessoas vão ter esse problema, né, que vão passar. Elas vão querer mudar, mas como cada um de nós aqui cai na lei do esquecimento, né, no véu de esquecimento, não vai poder resolver esse problema, né? Então essa é um problema sério, né, das pessoas. Então, as pessoas muito presas à avareza, ela vai ter problemas. Então, problemas futuros, e esses problemas vão ser muito sérios, né? Então, o ideal é que as pessoas tenham consciência de não fazer coisas erradas, de não pecar. Não pecar o mínimo e nem o máximo, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que fazer. Quando a gente vê alguma pessoa no meio da rua, né, pedindo alguma coisa, se a gente não puder dar, não dê, mas faça uma prece para ela, já está ajudando em alguma coisa. Agora a pessoa tem recurso, não vou dar porque é para comprar bebida, não vou dar porque é para comprar droga, mas a pessoa ali passa fome, ali, né? Então ninguém sabe o que ela está precisando naquele momento, né? E quem vai julgar, a gente não pode julgar, quem vai julgar
são as leis de Deus. Se aquela pessoa está pecando, né? Não é a gente. O que a gente puder fazer, a gente faz, pelo menos com uma prece, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre esse assunto. No próximo Papo de Domingo, eu vou falar sobre o culto do lar. Eu vou trazer um culto lar meu pronto, né? Eu vou falar sobre o culto lar. Então, o culto lar, a primeira vez ele foi feito na casa de Simão Pedro Pescador. Por que eu estou falando Simão Pedro Pescador? Porque estou falando do Pedro, né? Por quê? Dentro lá dos discípulos de Jesus, tinha outro Simão também. Então, para a gente entender quem é o Simão aqui, o Simão Pedro Pescador, né? Então, é nesse contexto, né, que eu vou falar. Então, como eu já vou praticar, né? Então, eu vou falar quais são, para fazer o culto lá, tem que fazer o quê? Tem primeiro escolher um dia na semana, pode ser todos os dias se quiser. Os horários, o horário mínimo é de 15 minutos, depois meia hora, 1 hora, 2 horas. É o tempo máximo, né, do culto do lar. Escolher o dia, os horários, né? Então, tem que fazer uma prece inicial. Depois leitura, né? Leitura do Evangelho, de uma página do Evangelho, e prece, comentário da página lida, e depois a prece final, né? Só tem uma observação: não tem a necessidade de fazer a fluidificação da água, né? Faz quem quer. Eu não faço, porque eu já faço minha fluidificação da água também 2 vezes por dia, então não precisa. Eu faço 6 vezes por semana, eu não faço 7, porque tem um dia que dá um probleminha para mim, né? Então não dá para me fazer, senão eu vou sair fora do horário. E tem que fazer todos os dias no mesmo horário, né? Então eu faço 6h30 da manhã, então todos os dias 6h30 da manhã. Aí eu faço no mínimo 15 minutos, não tenho a necessidade de fazer nem meia hora, nem 1 hora, nem 2 horas. Então 15 minutos já basta para mim, né? O dia que a gente não pode, eu nunca deixei de fazer o culto lá. Então o dia que uma pessoa não pode fazer o culto lá, que ela tem que fazer? Se ela sabe que ela vai viajar ou vai naquele dia, tem um compromisso naquele horário, ela avisa no último dia do culto lá, né, dela que ela fez. Então ela fala: no próximo culto lá eu não vou poder fazer. Por quê? Vai um espírito no culto do lar, né? O Paulo de Tarso, ele levava políticos que foram corruptos, espíritos políticos corruptos, para ser doutrinado. Então, o culto lá a gente doutrina, a gente ajuda também, a gente está fazendo caridade também. Vem parentes nossos que já foram retornar, amigos, conhecidos, né, lá no culto lá. Então, avisar. Só a pessoa está no dia ou no dia do horário, eu já não tenho como faltar, né, um dia assim. Mas está no dia, teve um compromisso, não vai chegar no horário, fazer uma prece, né, ali rápida, comunicando que não vai poder ter o culto lá naquele dia, se ele é o responsável, né? Pode fazer o culto lá sozinho? Pode, eu faço o culto lá sozinho. Então, culto do lar pode fazer sozinho quem quiser fazer o culto, né? Então, eu vou falar, né? E o culto lá tem que ser alto, porque tem espírito que ainda não sabe fazer leitura de pensamento, né? Então, eu vou mostrar o meu culto lá e falar sobre ele. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto lá, né? Perdoe. Agradeço a todos vocês que me ouviram, me assistiram, né? Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um culto lá, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.